Olá, meu nome é Carlos Guilherme e hoje eu e meu grupo vamos apresentar a vocês um pouco da vida e cultura do país México. Então, bora lá! Oh, will you fucking fight back? O México está localizado no sul da América do Norte. O país apresenta diversidade de paisagens. A maior parte do território mexicano é formado por cadeias montanhosas, tendo uma área de desertos ao norte e florestas tropicais ao sul. Quando os espanhóis chegaram ao território que hoje corresponde ao México, encontraram diversos povos habitando essas terras, com destaque para os maias e os astecas, que apresentavam uma estrutura social um tanto quanto complexa. Esses povos foram aos poucos dizimados pelos colonizadores que começaram a explorar a região. A região metropolitana da capital do país, a Cidade do México, é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, em 2014, o país contava com mais de 123 milhões de habitantes. É a maior população da América Latina, atrás apenas do Brasil. O México ainda conserva traços culturais dos antigos povos que habitavam o território antes da chegada dos colonizadores. O México é um dos países mais industrializados da América Latina, ao lado do Brasil e da Argentina. A grande quantidade de recursos minerais, como as reservas de prata, ouro, cobre, chumbo, zinco e petróleo, favoreceu o desenvolvimento industrial do país. O turismo também é uma atividade econômica muito importante no México. O país tem vários sítios com ruínas arqueológicas de povos pré-colombianos, além das belas praias como Cancún. Entre os países latino-americanos, o México é o que mais recebe turistas. O principal parceiro de comércio do México são os Estados Unidos, com quem mantém um acordo de livre comércio mediado pelo norte-americano de livre comércio. Muitos mexicanos, fugindo de desemprego e buscando vida melhor, migram clandestinamente para os Estados Unidos. Aqueles que conseguem ingressar ilegalmente no país enfrentam as maiores dificuldades no país. Meu nome é João Guiar e irei falar sobre a economia do México. O México tem uma economia de livre mercado voltada para a exportação. Trata-se de uma segunda maior economia da América Latina. Seu PIB é de 1,249 trilhões de dólares, ficando atrás somente para o Brasil, a quarta economia do continente americano. No ranking mundial, o México fica em 12º lugar. A economia mexicana é feita de uma mistura de indústria de sistemas agrícolas antigos e modernos, ambos cada vez mais dominados pelo setor privado. Em 2006, o México teve uma inflação de 3,8% e desemprego de 3,2%. Hoje o México é o único país que faz a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mantém o Tratado de Livre Comércio com mais de 40 países, incluindo Japão, Israel, União Europeia e diversos países da América Central e América do Sul. O Tratado de Livre Comércio é muito importante para o México, como a NAFTA, firmado com os Estados Unidos e Canadá em 1992 e imposto em prática em 1994. Pode-se ter noção da importância econômica para o México, inclusão da NAFTA em 2006. Aproximadamente 90% das exportações e 50% das importações eram negociadas com parceiros do Norte. As bases da economia mexicana são serviços, indústrias, comércio, agricultura e exploração de minérios. São de destaque a produção agrícola, frutas, morango, laranja, limão, abacate, manga, abacaxi, banana e melão, cereais, milho e cevada, feijão, cana-de-açúcar e algodão. As indústrias mexicanas se destacam nos setores automotivos. Há nas fábricas da Volkswagen, GM, Ford, Honda, BMW, Nissan e Mercedes-Benz, produzido naquele país. Petroquímico, Penes, têxtil e papeleira, cimento, o Cimense, construção. Bom, meu nome é João Felipe e aqui eu vou estar falando um pouco sobre a cultura mexicana. A cultura mexicana, de origem milenar, muito rica e diversa, sofreu a influência de vários povos. Entre eles, destacam-se alguns povos pré-colombianos, como os astecas e os maias, que viveram
em território mexicano por milênios e construíram sociedades complexas e de enorme riqueza cultural. E os espanhóis, que colonizaram o país, impuseram suas tradições para os povos que sobreviveram ao etnocídio realizado por eles. Além disso, atualmente a cultura mexicana tem sofrido também uma crescente influência da cultura norte-americana, que, em virtude da globalização, tem se expandido pelo mundo por meio de filmes, músicas e das crescentes redes de fast food. Oh, will you fucking fight back? Meu nome é Anderson e eu vou apresentar sobre as comidas típicas do México. Burrito, preparado com massa de tortilha, é servido enroladinho e os recheios variam bastante. Pode ser recheado com carne, queijo, tomate, feijão, chile, entre outros. Taco. Taco é uma ótima opção para o lanche. É preparado com a tortilha à base de milho e recheado com alguma carne, queijo, alface, tomate, entre outros. Servido em formato diferente do burrito. Guacamole. Um prato tradicional consiste basicamente numa espécie de purê de abacate apimentado. Guacamole também é recheio para tortilha ou guarnições em vários pratos. Meu nome é Caetano, vou falar sobre 2 pontos turísticos. Primeiro, Acapulco. Para quem é fã da série infantil Chaves, Acapulco é um dos pontos turísticos do México mais especiais. Ele remete à lembrança do seriado e também ao destino preferido de celebridades internacionais como Plácido Domingo, localizado na cidade de Acapulco de Juarez, no estado de Guerreiro. A praia Acapulco, além de ser muito bonita, conta com a lagoa de 3 Palos. Lá você pode conhecer áreas de criações e tartarugas marinhas. Tulum. Essa é uma opção para aqueles que gostam de aliar cultura, história e lazer. Localizado ao sudeste do México, também em Quintana Roo, na região do Riviera Maya. Tulum mistura em sua paisagem praias paradisíacas e ruínas de muralhas de uma antiga cidade maia. Em Tulum, você pode conhecer o Complexo Arqueológico Maia, que é um dos pontos turísticos do México que mais recebe visitantes do mundo todo, e o destino da história maia enquanto faz uma caminhada tranquila. Bom dia, meu nome é Renan e eu estou representando sobre a política do México. Os Estados Unidos mexicanos são a República Federal Democrática e Laica, cujo governo está centrado em um sistema presidencialista, ou seja, o presidente da República é o chefe de Estado e o chefe de governo. Simultaneamente, o governo federal representa o sistema político do México e atua sob a ramificação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, conforme estabelecimento pela Constituição do México, aprovada em 1917. Historicamente, o executivo é o ramo dominante, com o poder investido no presidente, que promulga e executa as leis e maneadas, o Parlamento, o Congresso Federal, ou Congresso de la União. O Congresso tem vindo a desempenhar um papel de importância crescente desde 1997, quando os partidos de oposições pela primeira vez conquistaram ganhos importantes. O presidente também legisla por decreto executivo em certos campos econômicos e financeiros, usados poderes delegados pelo Congresso. O presidente é eleito por sufrágio universal para mandato de 6 anos e não pode voltar a exercer o cargo. Não existe vice-presidente no caso de demissão ou de morte de presidente. O presidente provisório é eleito pelo Congresso, o Congresso Nacional, e bicameral, o composto por um Senado da Câmara de Senadores. É uma Câmara de Deputados, Câmara de Deputados. A reeleição consecutiva é proibida. Os senadores são eleitos para um mandato de 6 anos. Os deputados servem durante 3 anos e ocupantes dos 128 lugares senados, escolhido através de uma mistura de eleição direta na representação proporcional. 72 hours, goddamn, I feel amazing. Damn, I'm in the matrix, my mind is living on cloud 9 and this night is never on vacation.
start up that Maserati and zoom, zoom, I'm racing. Popping pills in the lobby and I pray they don't find her naked. And I pray you niggas is hating. Shooters go after Judas. Jesus Christ, if I